Utilizo o que para minhas plantas? O que para adubar? Substrato, adubo orgânico, humus de minhoca, qual produto, esterco, qual produto que eu vou utilizar para que minhas plantas desenvolvam, cresçam. O termo em jardinagem substrato está bastante assim promíscuo. Qualquer coisa eles chamam de substrato, porque parece que é mais chique falar substrato. Nós vamos abordar esse tema. O que é substrato? O que é adubo orgânico? Quais tipos de adubo orgânico nós temos aqui? É um tema muito amplo, mas que vale a pena ser comentado, porque as pessoas ficam muito em dúvida o que eu vou colocar, seja num vaso, seja no terreno, como eu vou utilizar aquele adubo ali. E muitas vezes elas compram uma coisa sem ter benefício nenhum ali daquela compra ali. Então elas gastam dinheiro e não vão ter benefícios. Meu nome é Haroldo Sampaio, vamos abordar esse tema, que é um tema bastante interessante. Se ligam toda vez que receber no canal, para toda vez que receber notificações, sair o vídeo novo, você receba notificações aí no canal. Estamos aqui, vamos falar hoje dessa característica aqui. O que é cada coisa? Cada coisa nós temos vários adubos orgânicos e temos substratos. Para você ter ideia, substrato é diferente de adubo orgânico. Substrato é um meio físico, principalmente, no qual a pessoa, a fábrica normalmente, ela fabrica produtos que são inertes ou que demoram muito tempo a decompor, com uma alta relação CN. Ela utiliza esses produtos aí de forma que esses produtos, a raiz consiga desenvolver e esse substrato tenha porosidade. Então, em substrato, se eu tiver quantidade de adubo orgânico, tem que ser uma quantidade muito pequena para o arranque inicial das plantas e não para o desenvolvimento completo de plantas. Então, eu já vi, por exemplo, pessoas comprando adubo orgânico que foi na flora, foi instruída, eu quero plantar um vaso. A pessoa comprou um adubo orgânico, encheu o vaso com adubo orgânico e plantou a muda naquele adubo orgânico. No início, quando eu falo início, primeiro mês aí, vai dar até um bom resultado. A partir do segundo mês, o resultado vai ser péssimo. Não quer dizer que o produto que ele comprou foi ruim, não. Às vezes o produto era até bom. Foi exatamente porque ele usou o produto de forma errada. Aquele adubo orgânico, ele vai diluindo, vai soltando nutrientes e com o tempo, e esse tempo é curto, ele vai compactando. Então ele vai formando uma plasta ali dentro do vaso. Com isso diminui a oxigenação, diminuindo a oxigenação, diminui também o enraizamento, a água vai ficando acumulada naquele ponto e vai apodrecendo o sistema radicular. Isso aí eu estou falando para plantas comuns. Se a gente for falar então de cacto suculenta, aí é mais necessário ainda que seja mais poroso, de partículas maiores, para reter pouca quantidade de água ali, ter muita aeração naquele local ali. Mas vamos no caso assim, geral, planta que eu quero plantar uma palmeira, em casa quero plantar um filodendro, quero plantar uma nandina, uma leia, um ficus lirata. Então várias plantas hoje são plantadas em vaso. O que eu vou fazer ali na hora de plantar em vaso? Eu vou procurar primeiramente escolher, para o caso de vaso, substrato. Não vou pôr de forma alguma adubo orgânico. Depois nós vamos falar onde nós vamos usar os adubos orgânicos, alguns tipos que tem no mercado. Então aqui tem um substrato. Esse substrato ele tem um pouco de vermiculita, tem perlita, turfa pouquíssimo, porque turfa é uma matéria orgânica. A vantagem de turfa é que você consegue moer ela e passar nas peneiras do tamanho que você quer colocar essas tufas. Então você passa em peneira mais fina, essa tufa vai diluir mais rápido, você passa em peneira mais grossa,
dilui mais lentamente, então fornece nutrientes mais lentamente. Então turfa aqui de tamanhos de partículas corretas. Então eu tenho um substrato que o material é inerte, tem também um pouco de perlita, que é esse branco aqui, que é bem levinho, aqui, e esse material aqui, casca de arroz calcinada, e poderia ter casca de pinos, poderia ser fibra de coco, poderia ser usado também, a fibra de coco. Então todos esses materiais são usados por fabricantes de produtos que são principalmente como substrato. Então toda vez que eu falar em substrato, são materiais inertes e materiais que não decompõem a curto espaço de tempo. Então eles não são fonte de nutrientes para você ali não. Eles são fontes de espaços para a raiz desenvolver muito bem naquele espaço ali. Então toda vez que eu pensei em substrato, muitas vezes já vi pessoas comprando substrato e colocando em horta, colocando no jardim, colocando em canteiro. Jogou dinheiro fora também. Misturou ele com a terra, perdeu a propriedade do substrato, aquela porosidade, e você não tem ali adubo para fazer com que a planta, que quando você está plantando uma horta na terra, tudo, você queria adubo orgânico. E esse adubo orgânico era para desenvolver, para crescer, para fornecer nutrientes para sua planta desenvolver. Então está ali na terra que é a base. E o adubo orgânico, se é esterco, se é turfa, o produto que for, nós vamos mostrar aqui para vocês adubos orgânicos, substrato, nós vamos pôr um do lado do outro, eles são bem parecidos. Então aqui, ó, por exemplo, tem um adubo orgânico, é um esterco, esse esterco aqui é até de ótima qualidade, é difícil ter um esterco desse aqui no Brasil, fininho, bem moído, sem odor nenhum, então todo decomposto, sem erva daninha. Esse é o esterco da Terral, que a gente até costuma dar consultoria para eles aqui, mas é um esterco assim, no Brasil é raro você ver um esterco desse, você vê esterco com pedaços de casca, pedaço de palha, resto de terra, cheio de erva daninha, ele cru, assando, com pasta ali. Isso aí não é uma boa qualidade para sua planta. Então o esterco seria sim um adubo orgânico para você usar no preparo do terreno, na adubação orgânica do seu jardim, seria uma ótima opção para você fazer. Nunca utilizaria o substrato. Substrato material inerte, não fornece nutrientes para sua planta, é para colocar em jardineiras e vasos. Adubo orgânico é para colocar no jardim, na terra, para melhorar a nutrição das suas plantas, melhorar a adubação, melhorar a estrutura do solo. A gente trabalharia com adubo orgânico, humus de minhoca, esterco de gado curtido e outros materiais. Eu utilizo muito um produto que chama Terral Solo. Ele é turfa misturado com esterco. A vantagem é que eu vou ter liberação em médio, curto e longo prazo de nutrientes. Lembrando aqui que essa grande diferença aqui, eu nunca iria comprar esterco para encher um vaso ou Terral Solo para encher o vaso, porque é adubo orgânico, e nunca iria colocar substrato para me preparar um canteiro na terra, no jardim, ou para adubar um jardim. Então, essa é a principal diferença. Assim, eu estou tentando falar de forma bem clara para desde o jardineiro, da pessoa que cuida do jardim, para o profissional entender bem a diferença. Comprar a coisa certa, porque muitas vezes o balconista na floricultura não tem esse conhecimento, e você fala assim, eu tenho um vaso para encher, para plantar, independente se o vaso é pequeno ou grande. E a pessoa vai lá e te vende um esterco para você colocar e plantar, um terral solo, por exemplo, não é adequado. Com o tempo ele vai soltar nutrientes e vai compactar. Um substrato, esse aqui no caso é o terral plantio, seria ótimo para você colocar diretamente no vaso para plantar e as raízes desenvolverem bem, sem apodrecer, e a planta formar um colchão muito grande de raiz naquele espaço que tem ali. Então essa diferença tem que ser feita e você tem que saber a diferença. Onde você viu? Um dos macetes que a gente fala para saber
Substrato sempre é muito leve. A densidade, em média, é em torno de 0,5. O que é isso? 1 quilo dele dá 2 litros. Ou, se você tem 1 litro dele, vai pesar meio quilo. A densidade é 0,5. Os adubos orgânicos, por exemplo, esse terral solo, a densidade é 1 para 1, enquanto o substrato, terral plantio, é 0,5. Então esse aqui, 1 litro é igual a 1 quilo. Esse aqui, 1 litro é igual a meio quilo. Então esse aqui você quer comprar volume para encher muito vaso. Esse aqui é adubo orgânico, você joga água e ele dilui muito. No caso do esterco, ele também é mais leve, mas você vê claramente que é esterco. Muitas pessoas confundem adubos orgânicos com substrato, que olhando assim é tudo preto, é muito parecido. Mas tem muita diferença no material, na composição e no para que ele é feito e como é utilizado. Isso aí é um erro muito clássico de profissionais, inclusive, no mercado. Estamos aqui mais uma vez, siga o meu canal, que quando tiver vídeo novo você vai receber a notificação. Obrigado, até a próxima.